antes de chegar na Segunda Guerra, vamos entender o contexto internacional. O que acontecia nesse período da colonização sionista, do início do século XX até o início da Segunda Guerra? O que acontecia foi basicamente um processo de colapso do Império Turco-Otomano na Primeira Guerra Mundial e a substituição do colonialismo turco-otomano pelo mandato colonial britânico, que ocorreu em 1918, na prática e de maneira formal em 1923. Por que o Império Turco-Otomano deixa de existir? Porque o Império Turco-Otomano perde a Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial você teve dois grandes blocos. Um bloco dos países capitalistas mais desenvolvidos, a França e o Reino Unido, aliados ao Império Russo, e esse bloco recebe o apoio dos Estados Unidos a partir de um certo momento. Esse bloco luta contra o bloco dos países capitalistas atrasados, o Império Prussiano e o Império Austro-Húngaro, associados ao Império Turco-Otomano. Então, a Primeira Guerra Mundial é um choque entre esses dois grandes blocos. Como se sabe, o bloco liderado por Reino Unido e França ganha a Primeira Guerra e, ao vencer a Primeira Guerra, desmembra, destrói o Império Turco-Otomano. O Império Turco-Otomano perde todas as suas fronteiras fora da Turquia histórica. E aí, então, na divisão que o Reino Unido e a França fazem entre si, a Palestina passa para o mandato colonial britânico. Neste momento em que a Grã-Bretanha negocia com a França a posse colonial da Palestina, porque França e Reino Unido dividem entre si o Oriente Médio, espólios, né? Ali, Já em 1916, em plena guerra, tem o famoso acordo Sykes-Picot. Sykes era o chanceler britânico, Picot era o chanceler francês. Eles fazem um acordo que eles dividem o Oriente Médio, né? Então, a Síria vai ser francesa, o Iraque vai ser britânico, a Palestina vai ser britânica, e assim vai, não é? Então, eles dividem entre si. E a Palestina passa a estar controlada pelo mandato britânico. E os britânicos estão aliados ao sionismo. O que acontece em 1917 de importante? O Reino Unido manda uma carta ao Barão de Rothschild dizendo que, terminada a guerra, a Grã-Bretanha apoiaria a criação de um lar nacional judaico na Palestina. Apoiaria o projeto sionista. O Estado de Israel, eles iriam... Ainda não se falava em Estado de Israel, mas acenava para o apoio do projeto sionista. Isso é uma mudança fundamental, porque a Grã-Bretanha foi a potência colonial da Palestina de 1918 a 1948, por 30 anos. Mas nesses 30 anos, o sionismo se fortalece muito, porque o Império Britânico, embora tivesse contradições com o sionismo, claro, porque os sionistas estão sob o Império Britânico, então eles também vão ter contradições com o Império Britânico, mas, na essência, o Império Britânico favorece o projeto sionista e enfraquece, reprime os palestinos. Então, isto é o que prepara, historicamente, a criação do Estado de Israel. Pois bem, nos anos 30, como você já salientou, surge, em 1933, o Hitler chega ao poder na Alemanha. Você acha que os sionistas viram isso com maus olhos? Não. Não. Tem pergunta disso aqui na live, aqui, o pessoal está perguntando se os sionistas financiaram o Holocausto. Não, os sionistas não financiaram o Holocausto, isso não há nenhum registro disso, mas os sionistas... Até porque eu vou te falar, por pior que sejam as intenções, eu acho que nenhum ser humano plausível, o ser humano em si, patrocinaria o que aconteceu ali. Tenho minhas dúvidas, hein, Robertinho? Só um monstro, mano. Porque o que está acontecendo na faixa de Gaza não é muito diferente do que a gente viu na Alemanha. Essa morte em escala industrial de crianças, eu nunca vi isso. Você falou sobre um fascismo que acontece ali, e eu estou esperando um momento para você me explicar exatamente o que acontece lá. Pois bem, vamos ver ainda esses aspectos históricos. Por isso que eu estou esperando. Quando a gente vai chegar na hora, você vai me explicar o que acontece ali. Então vamos lá. Então, o que acontece? O sionismo, como eu já disse, ele nunca foi inimigo do antissemitismo. Porque o antissemitismo alimentava o sionismo.
Há passagens históricas, inclusive registrados nos diários de Herzl, em que ele relata encontros dele com o ministro do interior da Rússia pré-revolucionária, que era um ministro que organizava os pogroms contra os judeus. Nos diários de Herzl, ele relata encontros com esse ministro do interior russo, em que ele dizia, vem cá, ao invés de fazer os pogroms, de maltratar os judeus, de reprimir-los e até de matá-los, por que você não pega esses judeus e expulsa para a Palestina? Herzl tinha boa relação com o ministro do interior russo. O ministro do interior russo elogiou publicamente Herzl, afirmando que o sionismo podia ser uma boa saída para a questão judaica, permitindo à Rússia expulsar os judeus para a Palestina. Então, veja como o antissemitismo... Eles enxergavam como empurrar a poeira para debaixo do tapete. A gente vai colocar eles ali, a gente vai ver. Do ponto de vista russo, sim. Né? Tipo assim, olha aqui. Mas do ponto de vista do sionismo era um achado o antissemitismo, porque se os judeus pudessem viver assimilados e bem integrados à sociedade russa, que é o que a Revolução Russa garante depois de 1917... Como é que ele ia alimentar o projeto sionista? Ele só podia alimentar o projeto sionista se os judeus não estivessem bem na Europa e em outras regiões. Sim. Se os judeus estivessem dispostos a emigrar para a Palestina, um lugar economicamente mais atrasado, mais difícil, hostil, né? diferente. Pouca produção de terra ali, claro. Terra pouco produtiva. Então ele precisava da repressão aos judeus. Ele precisava do antissemitismo. Ele diz isso nos diários dele, ele não esconde isso. Quando emerge o Hitler é o suprassumo do antissemitismo, não é isso? Do ódio ao judeu. Nada houve. Sim, né? O Holocausto é a prova disso. Quando surge o Hitler, você acha que os sionistas entraram em choque contra o Hitler? Não. A Federação Sionista da Alemanha era muito poderosa. Muito poderosa. Ela se recusa a apoiar esforços que impedissem a ascensão do nazismo. Mais do que isso, em 1933, com Hitler já no governo, a Federação Sionista da Alemanha assina o Acordo de Havará. Havará é uma palavra em hebraico para transferência. Esse Acordo de Havará teve vigência de 1933 a 1938. Assinado, repito, entre a Federação Sionista da Alemanha e o governo Hitler. Por esse acordo, os judeus poderiam sair da Alemanha, desde que fossem à Palestina, levando consigo seus ativos financeiros, desde que pagassem um imposto de 25%, e desde que esses ativos financeiros fossem utilizados para adquirir mercadorias da Alemanha nazista. Cerca de 60 mil judeus saem da Alemanha para a Palestina, levando seus ativos financeiros. Evidentemente que nós estamos falando principalmente da elite financeira judaica que tinha esses ativos financeiros. Esse é o acordo dos sionistas com Hitler. Os que não saíram morreram e foram roubados. Exatamente. Os que não saíram. Claro, né? O sionismo conta... Não foi uma forma de proteger os judeus de Hitler? Quais judeus? Se a maioria dos judeus ficou na Alemanha e foi morta. Os sionistas dizem isso. Não, foi uma manobra inteligente para poder salvar alguns judeus. Manobra inteligente teria sido usar os recursos judaicos e a influência dos aliados do sionismo para enfrentar Hitler, para impedir a consolidação do regime nazista. Isso nunca foi feito. Houve uma votação no Congresso, na Organização Sionista Mundial, em 1936, em que foi apresentada uma resolução para considerar o nazismo um inimigo do movimento sionista, e essa resolução foi derrotada. Foi derrotada. Houve relação entre os sionistas, não todos os sionistas, mas grupos sionistas muito relevantes, houve relação desses grupos com o nazismo. Porque o objetivo do sionismo não era enfrentar o antissemitismo nem o nazismo. O objetivo era aproveitar aquela situação para reforçar o projeto sionista. Quer ver uma outra ironia, Rodrigo, dessa história toda? Em 1935, Hitler aprova as leis de Nuremberg. As leis de Nuremberg institucionalizam o antissemitismo. O mundo inteiro decreta boicote contra a Alemanha
por conta das leis de Nuremberg. E quem é que estava furando o boicote contra a Alemanha? Sionistas. Os próprios sionistas que fizeram o acordo Havará e que utilizavam os ativos financeiros que puderam ser levados à Palestina para adquirir mercadorias da Alemanha, que estava sob boicote por conta do seu antissemitismo. Mas isso é apenas um exemplo, numa extensa lista de atividades colaboracionistas entre o sionismo e o nazismo. Quando é rompido o acordo de Havará? Quem rompe? A hora que eles percebem que Hitler estava disposto a fazer até com eles. Porque quem rompe Havará é Hitler. Porque Hitler muda sua política para a questão judaica em 1938. O Hitler, a política de Hitler para a questão judaica teve 3 etapas. Uma etapa foi de limpeza étnica, expulsar os judeus da Alemanha e dos territórios ocupados pela Alemanha. Essa foi uma etapa. Foi até 1938. Em 1938 ocorre... Mas nem era expulsar, era exterminar, não? Ainda não. Não, ainda não. Era limpeza étnica. Tá. Em 1938 ocorre um episódio importante que é a Kristallnacht, a Noite dos Cristais. Nesse momento Hitler muda sua política em relação aos judeus. Passa a ser de aprisionar e utilizar os judeus como mão de obra escrava. Os judeus e outras minorias. Sim. Então, os judeus tinham que ser desapropriados de todos os seus ativos, de todas as suas propriedades. Esses ativos e propriedades seriam confiscados pelo Estado alemão para poder financiar o esforço de guerra, de uma guerra que já se avizinhava. E os judeus deveriam ser trancafiados em campos de concentração, junto com outras minorias, para trabalhar como mão de obra para o regime nazista. Tanto é assim que os campos de concentração, qual é o dizer que todos os campos de concentração tinham nos seus pórticos? Só o trabalho liberta. Todos os campos de concentração tinham isso. Eram campos de escravização de milhões de pessoas. O grupo principal eram os judeus, mas não eram apenas os judeus que iam para os campos de concentração. Hitler muda de novo sua política para a questão judaica em janeiro de 1942. Quando ocorre a Conferência de Wannsee. Na Conferência de Wannsee, uma conferência secreta realizada dentro da Alemanha, a alta oficialidade nazista decide encaminhar a solução final. O que é a solução final? A liquidação das populações dos campos de concentração, entre eles, evidentemente, os judeus. Extermínio. Aí começa o extermínio. Em janeiro de 1942 começa o extermínio. Então são as 3 etapas da política de Hitler em relação à questão judaica. Na primeira etapa, nós tivemos esse acordo da Federação Sionista da Alemanha com Hitler. Mas atenção, na segunda etapa também houve tentativa de acordos do sionismo com Hitler. Um grupo, o grupo Lehi, era liderado por um sujeito chamado Abraham Stern. Abraham Stern tinha como seu braço direito um outro sujeito chamado Yitzhak Shamir. Vocês já ouviram falar de Yitzhak Shamir? Ele foi primeiro-ministro de Israel de 1983 a 1984 e depois de 1987 a 1993. Yitzhak Shamir era o chefe militar do grupo Lehi. Yitzhak Shamir é responsável por uma milícia, a milícia Lehi, que massacrou palestinos, aldeias palestinas. E Yitzhak Shamir também é o principal, ou um dos principais construtores do Mossad, o Serviço Secreto de Israel. Pois bem, esse grupo Lehi, em 1941, enviou uma carta a Hitler, propondo um acordo. Qual acordo? Qual era o acordo? Se Hitler expulsasse os judeus da Alemanha e dos territórios ocupados, incluindo os judeus que estavam nos campos de concentração, para a Palestina, se Hitler se dispusesse a apoiar o surgimento de um Estado judeu depois da guerra, o grupo Lehi lutaria ao lado da Alemanha contra os britânicos e demais forças aliadas que estavam enfrentando os nazistas na África. O que Hitler falou desse acordo? Nunca respondeu. Mas respondeu? Nunca respondeu. Não teria uma visão, vamos pensar assim, eu estou fazendo um pouco de advogado do diabo aqui, de com isso salvar as pessoas que estavam ali? Salvar com os esse judeus? acordo dos judeus? Porque, manda eles pra cá e eu te ajudo. É tipo uma troca de prisioneiro de guerra. Eu tô assustado, eu acho que igual o Robertinho, assim, é muito cruel isso. Você entende? É porque eu tô tentando achar nas pessoas que fizeram isso alguma boa fé, alguma alma. Veja, como é que foi possível libertar o mundo
das condições que o nazismo impôs a vários povos? Foi um confronto direto ali, né? Houve algum acordo não concorda com isso, você tem que lutar contra isso. Foi algum acordo isso. que tornou isso possível? Não. O nazismo teve que ser esmagado. Sim. E somente com o nazismo esmagado, os judeus puderam ser libertados dos campos de concentração. Uhum. Eu sei disso, você sabe disso, Rodrigo sabe disso, nossa audiência sabe disso. E as lideranças sionistas não sabiam disso nos anos 40? Nós não estamos falando de 1935, 36, 37. Nós estamos falando em 1942, quando a máquina de guerra do nazismo já tinha ocupado toda a Europa Ocidental, quando a máquina de guerra do nazismo já tinha estabelecido campos de concentração e quando o nazismo já exterminava os judeus. Tanto é que Hitler nem responde à carta do Grupo Lehi. Nem responde à carta do Grupo Lehi. Somente com a solução final é que o sionismo majoritariamente passaria a enfrentar o nazismo.